Tudo bem com vocês? Então, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o absolutismo monárquico, ok? Aliás, esse vídeo será dividido em duas partes. A primeira, vou falar sobre o absolutismo monárquico, vou conceituar para vocês e apresentar algumas características. No final da aula, tem lá algumas reflexões que serão cobradas nos nossos exercícios. Bem, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre os teóricos do absolutismo que tinham como grande objetivo explicar ou justificar o poder real. Tudo bem? Então vamos para os slides, que é lá que a gente aprende. Tudo bom? Espero que vocês tenham gostado dos vídeos que eu tenho gravado para vocês. Sempre feitos com muito carinho, com muito trabalho. Ok? Então aí, ó, o assunto de hoje, absolutismo monárquico, né? Conceituar absolutismo monárquico e apresentar suas características. Depois eu vou falar um pouquinho dos teóricos do absolutismo no segundo vídeo. Segura a onda, segura a peteca aí, meu querido. Então, aqui está o conceito, né? O que eu entendo por absolutismo. É um processo de centralização política nas mãos do rei. É o resultado da evolução política das monarquias nacionais surgidas na Baixa Idade Média, fruto de uma aliança rei-burguesia. Tá? No vídeo que eu fiz sobre mercantilismo, eu falo o interesse desses dois grupos, mas a nobreza também que está... Vamos ver como é que isso funciona, tá bom? Então, quando a gente fala de absolutismo monárquico, é um tipo de governo que surge no finalzinho da Idade Média, né? E vai se consolidar na Idade Moderna, que é o período que nós estamos estudando, ou seja, é uma transformação política, já que na Idade Média o poder era descentralizado na mão de diversos senhores feudais que fazem parte da nobreza, ok? Então, com a peste negra, com a Guerra dos 100 Anos, com a desestruturação causada pelas cruzadas, as revoltas camponesas, as jaqueres, tudo isso vai levar ao colapso do modelo feudal, né? O feudalismo. O que nós vamos assistir a partir da Idade Moderna é o surgimento de um novo modelo econômico conhecido como capitalismo, ok? E na sua primeira fase, o capitalismo comercial, que vai ser orientado por uma ideia muito interessante, que eu já fiz o vídeo e vou apresentar para vocês, mercantilismo, tá bom? Agora, na parte política, o que vai prevalecer é o absolutismo monárquico, ok? Ou seja, é a concentração do poder nas mãos do rei. E isso só foi possível porque rei e burguesia se aliaram, ou seja, a burguesia com os impostos da burguesia vai favorecer a centralização administrativa exercida pelo rei. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui está o slide para vocês. Os países que adotaram a política do metalismo visavam o fortalecimento do absolutismo. Lógico, aí precisa de dinheiro para bancar o exército, precisa-se de dinheiro para bancar os funcionários, tá bom? E isso explica a busca incessante pelos metais preciosos a partir das grandes navegações que nós estamos estudando e as conquistas além mar pelos países ibéricos. Quando nós falamos de países ibéricos, estamos falando dos países que surgem ali na Península Ibérica, Portugal e Espanha. Anota, olha aqui, ó, Portugal e Espanha. Portugal e Espanha foram os protagonistas, ou seja, eles iniciaram, tá? E precursores da exploração e conquista dos países do continente americano. E eles foram os primeiros porque se centralizaram primeiro. Lá tem rei mandando e desmandando nesses países. Com isso, diante da figura do rei, o mercantilismo foi o sistema econômico utilizado por eles. Bom, eu fiz um vídeo sobre mercantilismo para vocês, tá bom? Aqui está um modelinho, olha só, o processo de centralização política comandada pelos reis contou com o apoio da, tá bom? Burguesia que se aliou ao rei, percebeu que a autoridade central poderia adotar medidas que facilitassem o comércio, como, por exemplo, a moeda única, né? Existiam vários tipos de moeda. Então, agora você coloca uma moeda só, um território só, um idioma só,
um peso e medida só, ok? E a nobreza percebeu que a autoridade do rei era o melhor caminho para combater a crise, né? Aquela que veio lá da fome, da peste negra, das revoltas. Então, o rei agora é a grande autoridade, está mandando e desmandando. E a nobreza feudal, ela vai ter o privilégio de não trabalhar, né? Os nobres não trabalham, eles são isentos de impostos, vivem de pensões. E essa malandragem toda só vai acabar lá na Revolução Francesa, tá bom? Que nós iremos estudar ano que vem. Tudo bem? Bom, então vamos que vamos. Os apoios, né? A fim de controlar as revoltas, parte da nobreza apoia que o rei seja mais poderoso. Igualmente, o monarca recebe auxílio da burguesia, pois a centralização significa a padronização de políticas fiscais, também leis gerais e monetárias, moeda única, tá bom? Parte do clero, o clero é a igreja, também admira esse movimento. Que movimento é esse, professor? O absolutismo, pois era uma forma de continuar a isenção de impostos que correspondiam à igreja. Então, lentamente, todos esses setores vão começar a apoiar o rei, a nobreza, a igreja. Lembrando que estão saindo de uma crise, né? A crise do feudalismo. O absolutismo foi um sistema político que, em geral, defendia o poder absoluto do monarca sobre o Estado e foi muito comum a partir do século XVI até o século XIX. Bom, eu gosto de dizer aqui o século XVIII porque você tem o fim com a Revolução Francesa, mas alguns países eles continuaram sendo absolutistas, tá bom? Agora, o que é centralização? Aqui está definindo para vocês, tem exercício na apostila perguntando isso. O que seria a centralização? É uma política, né? Um sistema de governo em que diversas atribuições do poder público e a decisão de todos os negócios importantes estão nas mãos do poder central. Ação que tende a reunir em um centro único as iniciativas e as autoridades, centralização administrativa, ou seja, está tudo centralizado nas decisões do rei e dos seus ministros, que vão organizar toda a vida econômica e política desse Estado moderno que surge, tá bom? Não se esqueça disso aí. Funções do rei, tá aí, ó, que slide bacana, né? O rei é responsável pela organização das leis, a criação dos impostos, a delimitação e implantação da justiça, criada por ele e seus ministros, né? Ele é o chefe do executivo. Surgiu ainda nesse período a burocracia, né? É aquela galera do carimbo. Burocracia é aquela galera que vai colocar as leis em funcionamento. Toda uma estrutura de governo que era responsável pela execução do trabalho administrativo da nação, de forma a auxiliar o rei na administração do Estado recém-criado. Então, os funcionários reais vão criar, eles que irão, eu diria, generalizar as regras criadas pelo rei e seus ministros, tá? Eles que vão cobrar do súdito, lembrando que não é a palavra cidadão, é súdito, aquelas pessoas que estão diante do poder do rei e uma obediência. E são os funcionários reais que vão padronizar o comportamento administrativo, vão generalizar as leis, ou seja, para que todo mundo saiba da ordem dada pelo rei. E todos devem cumprir. Daí a grande função dos funcionários públicos dessa época aí, tá bom? Então, qual é o interesse do rei e da burguesia? Vamos ver? O rei deseja concentrar seu poder e se impor diante da nobreza. Ele quer mandar e desmandar mesmo. Tá? E a burguesia precisava expandir seus negócios e viu no rei uma proteção, tá bom? Agora, de que maneira? Como é que essa centralização administrativa acontece, né? Então, a centralização monárquica, ou seja, ela vai administrar de uma forma centralizada, é uma das principais características do absolutismo, centralização administrativa. Então, com essa centralização, eles conseguem um território definido, um exército permanente, moeda única, pesos e medidas unificados, leis e impostos gerais. Tais medidas foram importantes para a burguesia. A burguesia se beneficiou dessa padronização de moeda única, de pesos, medidas, leis. Tudo isso aqui, ó, favoreceu e muito os negócios da burguesia. Você imagina se você vai fazer um comércio e você tem que chegar lá, não é a moeda que você tem, é uma outra moeda. Você imagina? Imagina você ir lá para os Estados Unidos e pagar com real. Você ia conseguir? Não. Lá está padronizado com dólar. Lá só funciona o dólar. Ponto. Aqui já é o real.
Não é assim? Então, a moeda única é extremamente necessária para padronizar comércio. Quem for lá nos Estados Unidos, saiba, tem que levar o dólar ou o cartão de crédito, mas esse cartão de crédito vai ser revertido na moeda local. Vamos lá. Olha aí outra caracterização do absolutismo, né? A partir desses impostos, o rei pôde montar um exército permanente que ficava a seu serviço na defesa interna em caso de rebeliões e na defesa externa em caso dos conflitos, tá? Além disso, do ponto de vista religioso, o poder real foi visto como uma escolha direta de Deus, portanto, indiscutível. Aí vai entrar os teóricos do absolutismo, que eu já vou estar falando com vocês num vídeo à parte, tá bom? O absolutismo não possui, entretanto, características homogêneas e apresentava também suas particularidades em diferentes locais. Ou seja, o rei de Portugal é um rei, o rei da Espanha é outro, o rei da Inglaterra ele faz outra coisa. Não pensa você que é tudo uma coisa geralzona, não, tá? Dessa forma, destacaram-se 3 modelos de sistema político: o francês, o inglês e o espanhol. O rei francês Luís XIV foi o melhor exemplo da aplicação do poder absolutista. Ou seja, esse rei Luís XIV tem uma famosa frase atribuída a ele: o Estado sou eu, ok? É um rei extremamente... É um monarca realmente absoluto. Estava tomando uma água aqui, tá? Ele concentrava todos os poderes, todo o poder girava em torno dele. Ele também é conhecido como Rei Sol, né? Os planetas não giram em torno do Sol, então todos deveriam gravitar no poder do rei francês, Luís XIV, que é o Rei Sol, onde todo mundo, nobreza, igreja e burguesia, vai girar em torno do poder dele. Por isso que a nomenclatura Rei Sol. Então, quando a gente fala de Rei Sol, nós estamos falando do rei francês Luís XIV, que é um monarca que exemplifica esse absolutismo monárquico, tá? Onde o poder está concentrado nas mãos do rei. E como é que ele vai exercer esse poder? Através dos seus ministros, que são sempre escolhidos por ele, que obedecem a ele, e também da padronização administrativa através dos seus funcionários públicos, ou funcionários reais, que acabam, né, generalizando essas leis, fazendo que as pessoas cumpram o que o rei e seus ministros determinaram, ok? Isso aí é um exemplo claro de centralização administrativa, todo mundo fazendo uma coisa só e as regras saindo de um ponto só. Tudo bem? Muito bacana isso aí, tá? E aí um esquemão do Estado absolutista. Olha aí, ó, todo mundo gravitando no poder do rei, tá vendo aí, ó? Os camponeses pagam os impostos, não é isso, né? Você tem aí a exploração da burguesia sobre os artesãos, mas essa burguesia ela paga impostos ao rei. O rei, como grande autoridade, vai manter todo mundo sob seu poder, ok? Enfim. Então, e lembrando que rei e burguesia estão aliados, mas o burguês, o rei, ele também apoia a nobreza, que continua explorando os camponeses do campo, mas agora ele está dependente do rei. Porque se caso esses camponeses fizerem graça, quererem fazer alguma revolta, certamente o rei vai lá com o seu exército e vai, né, querer a submissão deles, ou seja, respeite o rei, senão vocês serão presos, serão castigados. Lembrando que todos esses personagens aqui, eles são súditos do rei. Eles devem obediência ao rei com grande centralização política. Tá bom? E terminando aí a aula de hoje, a reflexão da nossa aula, o que seria isso? Você vai responder esses 5 itens. Eu vou colocar um exercício lá no mural de atividades para vocês. O que você entendeu por absolutismo monárquico? O que você entendeu por centralização? E olha que eu falo na aula inteira, hein? Não vai me perguntar, professor, eu fiz, mas brincadeira. Se você não entendeu, eu te explico de novo. Porque grande parte da nobreza apoiou o rei, eu falo disso no vídeo, indica os interesses da burguesia e do rei. Aonde? Pela centralização, né? Por quê? Indica os interesses da burguesia e do rei pela centralização. E 5 medidas da centralização, tipo moeda única, território, as leis gerais. Aí você vai lá ouvindo o vídeo e vai respondendo, tudo bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu já estarei gravando uma aula sobre teóricos do absolutismo. Espero que vocês gostem. Beleza? Um abraço!